Graça e paz, meus amados irmãos. Mais um domingo de quarentena, dia 3 de maio. Estou aqui em casa, eu e a minha esposa Rosânia. E nessa manhã de domingo, mais uma vez, o Mestre nos chama, vem cear, com todos os santos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Queria estar convidando os irmãos para estar partindo pão aqui na localidade de Campinho, com todos os santos na cidade do Rio de Janeiro. E como sempre, irmãos, eu vou procurar ser breve, né, para não estender muito o vídeo, não ficar maçante também. E nessa manhã eu gostaria de fazer uma panorâmica de 2 capítulos. Como eu vou falar assim, 2 capítulos, né, eu queria fazer uma meditação panorâmica com os irmãos desses 2 capítulos e convidar os irmãos nesses dias a estar meditando nesses 2 capítulos das Escrituras do livro de Mateus. São textos que os irmãos conhecem com certeza e que acho que há 2 dias atrás, o nosso irmão Roger, ele esteve compartilhando conosco parte do capítulo 24 de Mateus, né, e ficou até de dar continuidade nesse compartilhar. Eu queria hoje estar ruminando um pouco com os irmãos com relação a esse capítulo 24, né? Vou estar fazendo uma passada rapidamente, uma panorâmica, como eu disse, que é muito abrangente o assunto, né? 24 e 25. A minha intenção nessa manhã é só fazer uma panorâmica e convidar os irmãos a estarem no dia a dia, estar meditando com relação a esses 2 capítulos. Por que, irmãos, que assim, o Senhor colocou no meu espírito assim, de estar fazendo uma panorâmica desses 2 capítulos das Escrituras? A gente vê que o capítulo 24, né, ele começa falando com os últimos dias, a grande tribulação daqueles últimos dias, né? E o Senhor começa a falar da sua vinda, da sua segunda vinda, né, para os discípulos. Então, aqui no 24, né, 29, logo em seguida, 24, Mateus 24, 29, logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Né? Então a gente vê, irmãos, que a gente tem observado que pelos sinais nós já temos começado a viver o princípio dessas dores, esses últimos dias, né? Dias dos fins, né? Aqui nessa terra. E o que eu queria estar trazendo assim, panoramicamente para os irmãos nessa manhã, para a gente estar meditando e partindo pão, são essas 2 parábolas, né? São esses textos, né? Que a partir do 24 aqui, quando o Senhor começa a anunciar, né, dessas coisas que iriam acontecer nos dias dos fins, que nós observássemos essas coisas e ficássemos atentos a todas essas coisas, o Senhor coloca logo depois disso algumas coisas que Ele espera de nós nesse tempo. Então o Senhor nos fala duas parábolas e depois Ele fala são 2 parábolas, né? Não, são três parábolas. 3 parábolas e depois o Senhor fala do grande julgamento, né? E a gente percebe qual é essa panorâmica. O que foi que me chamou a atenção nesses textos, irmãos? Que a gente sabe que originalmente, né, a Bíblia, esse texto ele é contínuo.
A gente que separa capítulo 24, capítulo 25, capítulo 26, mas esses textos, essas palavras do Senhor, elas não são pausadas, é um texto só, no original é um texto só. Então isso é algo que o Senhor começou falando no 24 e ele vai terminar no 25, entende? Ele começa falando dos últimos dias, né, da grande tribulação, dos sinais daqueles tempos que aconteceria como sinal para a gente saber que estaria próximo a sua vinda, a sua segunda vinda, né? E o Senhor, depois dele falar que quando a gente aperceber desses sinais, ele fala algumas coisas que ele esperaria de nós nesses dias. E logo depois no 26, né, então a gente vê que essas parábolas são as últimas parábolas que o Senhor coloca para os seus discípulos, né, para os irmãos, para a igreja. São as últimas parábolas. Depois o Senhor, depois aqui no 26, capítulo 26, né, já começa o plano para tirar a vida de Jesus, a traição, né, de Judas, então o Senhor já vai ser entregue para consumar a sua obra, né? Então o 24 e 25, que tem essas três palavras, essas três parábolas de instrução para os santos, nesses dias difíceis, dias dos fins, né? Dias que antecedem a segunda vinda do seu Senhor, e que a gente fique vigilante e apercebido para que não venha a ser pegos, né, de surpresa pelo nosso Senhor. Então, como eu falei para os irmãos, né, a minha intenção não é esmiuçar o texto, mas fazer uma panorâmica, né, e convido os irmãos para os irmãos estarem meditando e ruminando nesses textos nesses dias. Né, então, a primeira parábola, irmão, que ele vem falando da parábola da figueira, né? Então seria 4. A parábola da figueira, ela está mais falando com relação a gente conhecer, né, o tempo da volta do Senhor. É a parábola da figueira. Pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, é Mateus 24, 32. Aprendeis, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então, essa parábola da figueira é uma parábola que está, né, ligada à vigilância de saber quando o Senhor está às portas para voltar. Quando essas coisas que o Senhor está falando aqui, que elas começarem a acontecer, né? Terremoto em vários lugares, guerras, rumores de guerras, né? A manifestação do anticristo e tal. Agora, o que eu queria meditar com os irmãos está aqui essas três parábolas, né? A parábola do servo mau, a parábola das virgens e a parábola dos talentos. Então a gente vê que essas três parábolas, irmãos, são as últimas parábolas que o Senhor nos deixa antes dele começar a sua obra ali e consumar a sua obra ali na cruz. Então essas são as três parábolas que o Senhor nos deixa depois dele anunciar como seria os sinais da sua segunda vinda, né? Depois ele vai para a sua obra, mas nesse intervalo ele nos deixa essas três parábolas, né? A primeira do servo mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora, e passar a espancar os seus conservos, os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui a gente vê a primeira parábola, né, irmãos, que o Senhor espera de cada um de nós, né, nesses últimos dias, que seria levando o alimento, né, aos nossos conservos,
partindo o pão com os nossos irmãos, compartilhando Cristo com os santos, que Ele que é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso pão. O Senhor Jesus, Ele é a nossa verdadeira comida e o Senhor Jesus, Ele é a nossa verdadeira bebida. Então, esse é o nosso trabalho nesses dias, irmãos. Está partindo o pão, compartilhando Cristo com os santos, né? Então, isso seria a primeira coisa que o Senhor espera de cada um de nós nesses dias. Mais uma vez, né, como eu falei, não vou procurar ser breve. A minha intenção nessa manhã é só fazer uma panorâmica, porque o texto é grande e se eu fosse me deter muito nisso, a gente ia tomar muito tempo. Então, eu queria colocar como primeiro assunto, né, da nossa meditação nessa manhã estar compartilhando Cristo com os santos. Essa é a vontade do nosso Senhor. Tá? Partindo o pão com os irmãos, compartilhando de Cristo, que é o nosso pão, é o nosso sustento, o nosso alimento com os santos. A segunda parábola, né, irmãos, é a parábola das 10 virgens. A gente sabe que entende, né, que as 10 virgens são todas elas são a igreja, né? São pessoas que creem no Senhor. E a diferença de 5 que são prudentes é que elas traziam azeite extra, e 5 que são loucas, nécia, elas não tinham desse azeite. Né? E a panorâmica que eu queria fazer, o resumo que eu queria fazer dessa parábola, é que o Senhor, Ele na sua obra na cruz, Ele nos justificou, Ele derramou o seu sangue para a remissão do nosso pecado, né? Nos deu da sua vida, mas Ele também derramou do seu Espírito no nosso espírito. A gente sabe que o Espírito Santo, que ele é uma figura, o óleo, né, é uma figura do Espírito Santo na Bíblia. Então, todas as virgens aqui, elas têm do azeite, porque o Senhor, ele deu do seu Espírito, de beber do seu Espírito, para todos os santos, né? Então, o Senhor derramou do seu Espírito no nosso Espírito. Nosso Espírito foi salvo, fomos comprados pelo Senhor. Nosso Espírito é do Senhor. Então, aí, esse texto está falando da salvação do nosso Espírito, né? Mas, cada uma dessa virgem, se ela não aprender a viver uma vida no Espírito, esse Espírito que está no nosso Espírito, ele não ganha a nossa alma, ele não frutifica na nossa alma. Então, a vontade do Senhor, quando Ele derramou do seu Espírito na nossa vida, é que nós aprendêssemos a colocar a nossa mente no Espírito Santo, a nossa vontade no Espírito Santo, os nossos desejos no Espírito Santo, os nossos sentimentos no Espírito Santo, para que nós pudéssemos ter uma vida caminhando pelo Espírito Santo, que foi o original que Deus nos fez, né? O Senhor fez o homem, corpo, alma e espírito, mas no original o homem deveria comer da árvore da vida, que é a figura do Senhor mesmo, comer de Cristo e viver eternamente pela vontade do Senhor, né? Esse era o plano do Senhor, que o homem vivesse eternamente pelo Espírito, mas o homem comeu da árvore da ciência do bem e do mal, e o espírito do homem morreu. Era o que tinha comunhão com Deus, que testificava com o Espírito de Deus. Então o espírito do homem perdeu a capacidade de viver para Deus, e o homem passou a viver por si próprio. O homem passou a viver pela sua alma. O homem com o espírito morto passou a viver pela sua alma, e agora o homem vivia pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio sentimento, pelo seu próprio desejo, né? Fazendo a vontade da sua carne, né? Essa é a vida da alma. Mas o Senhor, Ele nos deu do seu Espírito, vivificou o nosso Espírito, regenerou o nosso Espírito, para que o nosso Espírito nos desse uma vida de renovação da nossa alma, uma nova vida, que ela vem para a nossa alma, que é a vida desse Espírito que está no nosso Espírito, frutificando na nossa alma, né? Então, esse é o azeite extra que o Senhor fala aqui nessa parábola. É o azeite extra, é trazer azeite também na nossa alma. É esse Espírito, e isso é um treinamento. O Senhor tem nos treinado dia a dia para isso, irmãos. Aprender a andar no Espírito, aprender a ter ouvido ungido pelo próprio Espírito, para ouvir
Por isso que a palavra fala, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos que ter ouvidos ungidos para ouvir o que o Espírito diz. Isso é um exercício diário, tá? Sabe? É atentar para o que o Espírito tem nos falado, né? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, para que esse Espírito que está no nosso espírito, do homem regenerado, que foi vivificado, venha trazer para a nossa alma uma vida de renovação, uma nova vida, que é a vida de Cristo mesmo em nós, na nossa alma, trazer a vontade de Deus para a nossa vontade, alinhada com a nossa vontade. A mente de Cristo alinhada com a nossa mente. O desejo de Cristo alinhado com o nosso desejo, para que nós verdadeiramente venhamos estar unidos com o nosso Senhor e venhamos ser um com Ele e com todos os irmãos. Então, essa aqui é a panorâmica que eu queria fazer nessa parábola das 10 virgens, trazer. Então, seria alimentar os conservos, né? Aprender a viver no Espírito, né? Trazer o azeite extra, né? Esse azeite na nossa alma também, não só no Espírito. O azeite no nosso Espírito é Cristo em nós. O azeite na nossa alma é nós em Cristo, né? Então, Cristo, ele veio habitar em nós, mas nós temos que nos colocar também em Cristo. Nós temos que habitar também em Cristo, estar nele, estar com a nossa mente nele, nossos pensamentos nele, nossos desejos nele. Então, é uma via de mão dupla, né? É Cristo em nós, Deus em nós, mas nós também nele. Amém, irmãos? E a outra parábola, né? A parábola dos talentos, né? Então a gente vê que o Senhor deu talento a cada um de nós. E outra coisa também que é uma interligada à outra, né? Que o Senhor espera de cada um de nós, que a gente venha usar esses talentos, que a gente não venha pegar esses talentos e enterrar o nosso talento, mas o Senhor quer que a gente venha negociar para que esses talentos venham se multiplicar na nossa vida. Entende? Então essas seriam as 3 parábolas que eu creio que é desejo do Senhor que nesses últimos dias, quando o Senhor vier, para que Ele não venha nos achar, né, desprovido, né, desatento, dormindo, seria a gente se concentrar no serviço ao Senhor e no serviço aos santos, a estar servindo aos santos com a palavra e com os nossos talentos, né? E nos enchendo do Espírito, como eu falei na parábola das virgens, né? E aqui por último, irmão, no finalzinho, né? No finalzinho do versículo 25, a gente vê também aqui o grande julgamento, não queria entrar em detalhe, mas como eu já falei várias vezes, a minha intenção é fazer uma panorâmica. Versículo 34 do 25. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos, os justificados: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, essa é a suma, irmãos. Quando a gente serve os irmãos, né, com os nossos talentos, com nossos dons, nós fazemos ao nosso Senhor. E essa é a vontade do nosso Senhor. Seguindo o texto aqui, a gente já vê que os que não eram justos, né, eles não fizeram isso e foram reprovados, né? E os que fizeram isso, os justos que serviam aos irmãos, né, visitando, hospedando, vestindo, alimentando os santos, esses foram aprovados pelo Senhor, né, pelo seu serviço no corpo.
Chegará um dia que cada um de nós daremos conta de todo o serviço que fizemos por intermédio do corpo. Amém, irmãos? Eu vou estar parando por aqui, já tem 20 minutos de vídeo para não ficar muito comprido, senão até o YouTube acho que ele corta o vídeo. Eu queria fazer um só. Tá bom, irmãos? Queria convidar os irmãos para estar ceando nessa manhã, partindo pão com os santos e meditando nessas escrituras. Senhor, louvamos o teu nome nessa manhã, te bendizemos, queremos te dar graça nessa manhã, Senhor. Rendemos graças a ti, Senhor, te aguardamos a tua vinda, Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E nos ajuda, Senhor, por misericórdia, para que nós venhamos estar vivendo a sua vida e nos dando aos santos, fazendo a tua vontade nesses últimos dias, servindo aos irmãos, servindo ao teu corpo, Senhor, para que nós venhamos ser encontrados, Senhor, dignos de ti mesmo, Senhor. Ações de graça a ti com todos os santos na cidade do Rio de Janeiro. Amém.